Salve, 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 nação! Agora é hora de falar do Mengão, cara, que entra em campo quarta-feira, 9h30 da noite contra o Racing. Temos aqui esse corte do Linha de Passe para falar de Flamengo e Racing. Também eles vão falar ali do Varmeiras, tá? Que pega a LDU. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Comente e compartilhe o vídeo para ajudar, tá bom? Vamos lá. Se olhando aí pra frente, tem Libertadores, bem pra frente, logo ali. Tem Libertadores aí essa semana, tem o Flamengo na quarta-feira. Sempre bom lembrar, né? Venceu o Racing 1-0 em casa, joga pelo empate fora de casa para chegar à decisão. E tem o Palmeiras, que na quinta-feira, aí a missão é daquelas, hein? Perdeu por 3-0 para a LDU na semana passada e em casa vai tentar reverter esse placar aí. Pelo menos igualar o 3-0 para levar para os pênaltis, ou fazer 4-5 e conseguir a classificação para a decisão. E aí teríamos a final brasileira numa disputa que seria incrível para ver quem vai ser o primeiro tetra brasileiro, né, da Libertadores, né? O primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores da América. A gente tem imagens, inclusive, torcida do Racing já fazendo festa, né? Já tentando empurrar a equipe e tudo. Já começou a mobilização lá dos torcedores do Racing. E aí vamos lá, vamos fazer uma avaliação dos dois. Não cabe a pergunta para quem a tarefa é mais difícil dessa vez, porque obviamente é a do Palmeiras, né? Tem que fazer 3, 4 gols, a festa da torcida do Racing. Mas quais são os riscos aí para o Flamengo, que tem a vantagem, mas pega um adversário difícil, né? E qual é o caminho aí para o Palmeiras para conseguir essa remontada, que seria incrível, né? Como disse o Abel ontem, uma noite mágica, né? Bom, o mata-mata do Palmeiras, por incrível que pareça, na Libertadores, com exceção às oitavas de final, é abaixo do que foi a fase de classificação. Eu pego isso muito, não só pelo jogo contra o LDU, mas também pelo jogo contra o River, de volta. Na volta, né? O River foi eliminado pelo Independiente Rivadavia na semifinal da Copa Argentina e colecionou um monte de fracassos depois de ser eliminado do Palmeiras. Já vinha mal antes. Quer dizer, o River tem o tamanho, a torcida, tinha o ambiente, mas o time do River é bem ruim hoje em dia. Tá. Bem ruim, apesar do gasto enorme, do papel ser bem melhor do que na prática. Aliás, melhor, produz um futebol muito ruim. Tá. Né? Mas se o Palmeiras jogar, como vem jogando no Brasileiro, para fazer um contraponto, nos jogos, e aí tem que ver se o time consegue fisicamente atender as necessidades, nos jogos últimos do Allianz, está muito aberto, porque tem um componente do mata-mata. Muito aberto? Está aberto. Esse horário aí... Não, Palmeiras é na quinta, 21 e 30. Tem um componente do mata-mata que não tem no Campeonato Brasileiro. A ansiedade do palmeirense, que já quer que seja amanhã. Eu não vi a hora. Vai lá. Tem um componente do mata-mata que não tem no Brasileiro. Eu estou pegando o nível de jogo do Brasileiro quando o Palmeiras ganhava os jogos rapidamente, com facilidade, que, dependendo do transcorrer, favorece o Palmeiras. Porque quando o Palmeiras, por exemplo, faz 3 gols rapidamente, algum time no Brasileiro, abre 2 assim, de vantagem, é um jogo de campeonato de pontos corridos. Quando o Palmeiras fizer 2-0 na LDU, o mata-mata, não quer dizer que vai acontecer, passa a jogar a favor do Palmeiras. Porque o Palmeiras é muito forte, porque o volume de jogo é incrível, porque a torcida vai estar ensandecida na arquibancada mais do que o comum, porque vai estar perto da virada. Então, se o Palmeiras reproduzir o nível de jogo que a gente viu várias vezes nas últimas rodadas dentro de casa, eu acho que é possível virar. Eu só falo isso porque é o Palmeiras, eu falaria o mesmo do Flamengo e não falaria de nenhum outro clube do futebol brasileiro. Contra o Cruzeiro, cara, o Palmeiras não jogou nada. O jogo foi bem ruim, né? Porque o Palmeiras, quando está inspirado, tem um volume de jogo muito agressivo, muito ofensivo. Por outro lado, o Palmeiras tem tomado gols em casa. Se tomar um gol, a 2-0, o ambiente muda. Ou seja, a questão emocional pesa muito. E essa, eu sou incapaz de mensurar com exatidão, ou próximo disso, nesse momento. Mas eu acho que quando a gente olha de qualidade de jogo do Palmeiras jogando bem, eu acho que o Palmeiras pode conseguir um 3-0, conseguir um terceiro, pode conseguir um quarto, mas eu acho que o Palmeiras pode deixar o jogo bem desconfortável para a LDU. Acho a LDU um bom time, mas eu lembro da LDU, por exemplo, jogando contra o São Paulo, que é bem inferior ao Palmeiras. O São Paulo, o Rigoni e o Luciano perderam gols no começo do jogo. O São Paulo pressionou a LDU, mesmo que o São Paulo fazendo um volume de jogo muito menos intenso e muito abaixo do que o Palmeiras costuma produzir. Então, sim, é possível. Difícil, mas é possível. Não dá para descartar.
E eu não estou fazendo média aqui porque eu estou falando para brasileiros. Neste momento, no Palmeiras e Flamengo não estão jogando bem. Eu imaginava que os dois tivessem melhores, inclusive, principalmente Flamengo, em outubro, que ele tivesse, sim, crescendo, adaptando os jogadores que chegaram e estaria jogando no nível mais alto. Não jogou no Maracanã, não jogou no domingo. O Flamengo é coisa de dois... O Palmeiras é coisa de dois jogos, né, Calçade? Assim, aliás, jogos fundamentais, mas porque o que perdeu pro Flamengo não foi mal. A postura foi boa, mas e com erros que aconteceram, mas assim, não foi uma postura, não foi medroso, ele jogou na casa do adversário com uma postura boa e não conseguiu levar isso para Quito. Para Quito foi uma decepção, assim, um susto, porque o Palmeiras, ele passou dos limites da altitude. A altitude tem limite, entendeu? Ali você tem limite, ela sempre atrapalha, mas 0 é uma coisa que já não dá para aceitar. O Palmeiras foi zerado em Quito. Você olhava assim, era uma velocidade, a gente estava muito próximo do campo. Então você olhava aquilo e o Abel na frente, olhava para o Abel e o Brian Ramírez passando que nem um foguete sobre o Kelvin. Assim, o Palmeiras sem ação. Ali foi um festival de erros, né? Do clube, do time e do treinador também. Porque o problema estava lá instalado e as trocas não mexeram no problema, que é um meio de campo que aceitou tudo. Menos recuperar a bola do adversário. Não houve meio de campo. O Villamil, que a gente viu ali, passou a 1000 o tempo todo. O Grueso, mas o tempo todo o Brian Ramírez saía de um lado e ia para o outro. E o Palmeiras ali... chegou no momento, o Palmeiras, acho que aquilo pesou tanto depois dos 2-0. O primeiro gol também já teve um efeito óbvio, negativo, mas extremo. Que o Palmeiras fez uma coisa que equipes não tão bem preparadas fazem. E o Palmeiras é bem preparado, que é um time atemorizado, ele recua todo mundo dentro da área para defender o gol. Você defende o arco. Você esquece do resto. E aí ele começou a bater da entrada da grande área até surgir o pênalti. Porque não tinha ninguém ali. Sim. Né? O Flamengo venceu o Racing. Só que é preciso entender que o Racing, não sei, às vezes as pessoas acham que o Racing é uma equipe. Vamos lembrar ano passado que o Racing, como ele conquistou a Sul-Americana, como ele venceu o Botafogo na Supercopa, na Recopa Sul-Americana, como ele jogou no Maracanã, os jogadores saíram de campo, não saíram tristes. Você percebia ali que aquele 1-0 estava numa das possibilidades aventadas durante a semana de perder o jogo. Né? Então, o Flamengo vai ter que jogar muito mais bola do que jogou no Maracanã e do que tem jogado. Senão, na Argentina complica. A diferença é que o Flamengo tem uma vantagem de vitória, mas joga fora de casa. E não é um terreno tranquilo para jogar. O Palmeiras tomou uma pancada gigantesca, mas joga em casa. Mas também não tem certeza. O Palmeiras poderia dar algum indício diante do Cruzeiro. Ele não conseguiu. Então, Calçade, eu acho que tem... E a LDU não jogou, tá? Teve o jogo adiado contra o Independente Del Valle. Então a LDU tá desde o jogo lá... o Del Valle que pega amanhã o Atlético Mineiro, inclusive pelo Sul-Americana, estamos dois preservados. Dizia respeito aos dois. Coisa que não acontece no nosso Nada como ter uma federação que valoriza o título continental e não nacional da sua equipe. Cai um pouco na nossa conversa do bloco anterior. Então, acho que esse é um aspecto importante, porque a gente está falando dos dois candidatos ao título brasileiro e que por isso entraram com os seus times principais no final de semana e ambos fazendo um jogo abaixo das suas médias. Acho que isso é indiscutível. O quanto estes jogos vão pesar nas atuações de Flamengo e de Palmeiras no meio da semana, a gente nunca vai saber. A gente pode supor, aí pode pintar isso como uma justificativa, né? Ou como uma explicação para eventuais resultados negativos que aconteçam no meio de semana, mas a gente nunca vai saber exatamente o quanto pesou, né, o fato dos times jogarem com as suas equipes titulares nestes jogos do Campeonato Brasileiro. O que eu não condeno também. Porque eu acho que, dada a situação do campeonato, essa disputa tão intensa entre eles, era até o normal que isso acontecesse, a não ser que alguém corresse risco de lesão. Agora,
também querer prever que nível de jogo um ou outro vai apresentar, acho que está provado, até por todos os problemas que a gente falou do Campeonato Brasileiro, que acaba fazendo com que todas as equipes tenham altos e baixos durante a temporada. Pô, o Flamengo não estava, né, antes de chegar até o jogo do Palmeiras, não estava fazendo bons jogos, não ia fazendo grandes atuações. Mas é o Flamengo com jogadores que muitas vezes decidem os jogos, mesmo quando não... E aí ganha do Palmeiras no jogo que podia encaminhar muito o título para o outro lado. E o Flamengo vence esse jogo. Depois faz de novo uma partida ruim. O Palmeiras vinha voando, como disse o Birner, mas e aí eu nem coloco o jogo contra o Flamengo como um jogo ruim. Não, foi bom o jogo. Então, foi um bom jogo. Mas depois do jogo contra o Flamengo, o Palmeiras faz 2 partidas terríveis, com os seus titulares, de um nível muito, muito abaixo. Quer dizer, Mas o jogo contra o Cruzeiro a gente tem que tirar por causa do desgaste, né? mas então... Eu acho que o jogo contra o LDU é perfeito. Mas se havia desgaste ali, Birner, vamos lembrar, os titulares vêm jogando há 3 jogos seguidos. Lembrou isso semana passada. Vai ser o 4º jogo seguido do Palmeiras contra a LDU. Então, se era um desgaste a causa da má atuação contra o Cruzeiro, porque o Palmeiras jogou muito mal, quem te garante que eles vão conseguir tudo isso que vai ser necessário o desgaste contra É que a tem de LDU? domingo para quinta, então já é Sim, é um pouco mais de tempo e tudo mais. Agora, precisa dar tudo certo. Isso para mim está muito claro, assim. Eu vi muita gente que eu respeito, inclusive, caras bons que já tiveram aqui, assim, o Mano Menezes, acho que o Rafael Sobis, se não foi o Sobis, apostando numa final entre Racing e Palmeiras. Aí me parece uma ousadia do tamanho de outro mundo, porque assim, os favoritos estão claros para mim. No caso do Flamengo, um favoritismo pequeno, porque ganhou o jogo, como acho que o Flamengo precisava fazer era ganhar. Aquele papo de tem que meter 4 no Racing, é o que o Calçade falou. Assim, falar que precisava meter 4 no Racing é ignorar o que o Racing vem fazendo ano após ano no futebol. O Flamengo Pode vai até acontecer, mas numa não- situação boa para a Argentina, porque é melhor time que o Racing. Exato. Indiscutivelmente é bem melhor. É um time e que tem muitas vantagem. vezes resolve a parada, mesmo que não esteja jogando tão bem, porque Sim. tem craques que resolvem, né? São jogadores que têm Individual uma absurdo. capacidade de decisão muito grande. Claro, vai jogar num contexto difícil, está longe da gente poder atribuir um favoritismo gigante, mas acho que é o favorito. E em relação ao Palmeiras, a gente aprendeu a não duvidar de possíveis viradas do Palmeiras, seja durante um jogo, seja de um confronto para outro. Muitas vezes isso aconteceu, ou quase aconteceu em outras ocasiões. Mas assim, são 3 gols. Se fossem 2, talvez eu até ainda colocasse o Palmeiras como assim, a mesma chance praticamente. Mas 3 gols, precisa dar tudo certo, não pode dar nada errado. Então, acho que o favoritismo da LDU, hoje a gente pode afirmar, acho que dos 4 times, a LDU é o time mais perto de uma final de Libertadores. Sem dúvida. Ainda que o Palmeiras, obviamente, tenha chances. O Abel Acabou, tem que hein? tá relevando, ele tem que corrigir o meio de campo, igualar um jogo físico, que a LDU jogou sozinha nesse aspecto. Né? Fisicamente é um absurdo, porque os caras são gigantescos, são enormes. Estão descansados. Mas estão descansados. Mas é corrigir isso e aí hoje ele tem uma dupla que funcionou muito bem, 2 jogadores pelos lados e o jogo fica no Andreas Pereira. Marca Andreas Pereira e a dupla e aí as coisas têm ficado difíceis para o Palmeiras. Ponto final, mas amanhã... Temos aqui as imagens da chegada do nosso Mengão na Argentina, galera. Vamos lá pro vídeo. Deixa o like se ainda não deixou, né? Vamos lá. Está chegando neste momento. Estamos mostrando o ônibus do Flamengo chegando no hotel. Daqui a pouco vamos conversar com o Cícero Melo. Pedro Ivo Almeida também está por lá. E eles vão trazer, então, os últimos detalhes, como foi a viagem do Flamengo. O Flamengo que, pelo Campeonato Brasileiro, também não fez um bom jogo e está agora jogando todas as fichas completamente focado em Conmebol Libertadores. Joga nesta quarta-feira contra o Racing. É pressão também jogar em Avellaneda, mas é um Flamengo que tem essa vantagem. Vamos ver, então, os jogadores chegando por ali, que tenham feito uma boa viagem, mas é claro que este é um momento ainda de tranquilidade em uma semana nervosa. Felipe Luiz. E diferentemente do Palmeiras, né, que
que tinha a rodada de Brasileiro para tentar encontrar um caminho para reverter desvantagem de Libertadores, o Flamengo tem a vantagem, né? O Flamengo vem de um jogo ruim, uma derrota indigesta para o Fortaleza, que atrapalha os planos no Campeonato Brasileiro, mas não pode perder de vista que o Flamengo está dizendo, até o travesseiro ali. O Flamengo tá claro, tem que dormir. E o travesseiro tem que ser fofinho. Travesseiro bom, sono bom, o dia seguinte promete. O Flamengo desembarca agora com a vantagem. Não pode perder isso de vista. O Flamengo vai ter um jogo duríssimo contra o Racing, mas o empate é dele. E o Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para encontrar a melhor formação para o ataque. Acho que essa é a principal dúvida. Mais um travesseirinho. Olha o Ortiz ali, recuperado do tornozelo, com o seu travesseiro. Eu prefiro o travesseiro com penas de ganso. Mas o Ganso joga no Fluminense e isso não nos interessa neste momento, Marcelo. Pois é, olha, o Pedro não viajou, né, para Buenos Aires. O Pedro está fora. Quem que você imagina que vai entrar no lugar deles? Pois é, eu imaginaria em condições normais, com um ambiente zerado em termos de opinião e impressão, o Bruno Henrique. Depois do desempenho ruim do Bruno Henrique, mais do que a questão da declaração ou não, mas do desempenho ruim que o Bruno teve em Fortaleza, claro que não é isso que deveria dizer que ele não pode jogar contra o Racing, mas acho que entendendo a onda, o fluxo, e tendo o Gonçalo Plata para jogar de falso 9, de ser essa figura para tentar atacar a profundidade da linha defensiva dos 3 zagueiros do Racing quando o time for atacar, e o time vai ter que atacar. E com a opção que ele tem de Luiz Araújo de um lado, Samuel Lino do outro, se eu tivesse que bancar, eu bancaria o Plata no lugar do BH para o duelo. Imagina o Plata. Com certeza, né? André Kfouri, quem você imagina que vai no lugar do Pedro? Continuamos vendo, tá? Ao vivo, tá, fãs de esportes, os jogadores do Flamengo. Homem travesseiro. Todo mundo em travesseiro. Que coisa? Travesseiro, todo mundo foi dormindo. Não tem travesseiro no hotel, não? Veio dormindo no avião, depois no ônibus, deve ser um pouco longe do hotel, do aeroporto. Travesseiro, chuveiro de casa é sempre mais gostoso, mas o hotel que o Flamengo fica deve ter um bom travesseiro, não é possível. O hotel tem, mas o trajeto não tem, né, Zupa? Também tem isso, né? Então tem, você precisa garantir o trajeto conforto. aéreo e depois o ônibus. Trajeto terrestre, né? Mas chega no hotel, tem aquela coisa bonita. Quem será que está dormindo mais tranquilo, o Plata ou o Bruno Henrique? 3 ou 4 travesseiros. Então, o Bruno Henrique esclareceu aquilo que ele disse a respeito de jogar como centroavante, né? E aí ficou claro aquilo que a gente imaginava. Não é que ele estava se recusando a nada, ele só não quer disputar a posição. É uma outra situação e, claro, ele está à disposição do Flamengo e do Felipe Luiz, como aconteceu em campo. Mas eu acho que a opção do Plata é melhor mesmo, porque é um jogador mais habituado, mais adaptado, acho, a esse tipo de função e mais pesado. O Flamengo vai precisar de muita presença no gramado contra o Racing nesse segundo jogo, em todos os sentidos, porque o Flamengo vai ter que jogar muito a seu modo, o Flamengo vai ter que se defender muito bem, porque vai ser atacado, o Flamengo vai ter que conseguir impor a sua capacidade técnica, o seu jeito de jogar futebol na maior parte do tempo, porque senão o jogo vai ficar perigoso. É uma partida bem diferente, os níveis de exigência são os mais altos possíveis, porque não é absolutamente nada anormal o Racing vencer o Flamengo ou pela diferença de gols necessária para se classificar direto, ou devolver a desvantagem mínima, claro, e levar a coisa para os pênaltis, o que só aumenta a angústia, a agonia de todos os envolvidos. Sim. Os espectadores neutros não, até acham divertido. Né? Uma decisão como essa. O time dos outros é bom, né? Os pênaltis é melhor. Para a final da Libertadores, nas cobranças de pênalti. Com o time dos outros é tranquilo. Mas eu acho que o Plata, para te responder, é uma opção melhor. É muito ruim mesmo não ter o Pedro a essa altura da Copa Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Uma grande falta de sorte, um problema para o Flamengo, principalmente para o Pedro, claro que está fora de combate por algum tempo, mas o Flamengo perde demais sem a presença dele. O Pedro tem uma fratura no antebraço, não vai precisar fazer cirurgia, mas fica fora, então, dos próximos jogos. Daqui a pouquinho, então, o Cícero Mello... Meus amigos, eu vou falar um pouco aqui para vocês, cara, um pouquinho só, tá? Tô nervoso, ansioso, nervoso, preocupado, porque esse jogo não será fácil. Eu acredito na classificação, lógico, mas, cara, sabe quando você fica preocupado porque você percebe que o ambiente vai ser um pouco hostil, né? Lá no estádio El Cilindro, com a torcida do Racing.
Eu acredito na classificação. Pronto, eu acredito. Vai ser hostil, mas eu acredito. A torcida não entra em campo. Dentro de campo é 11 contra 11. Se a arbitragem não atrapalhar, já é de bom tamanho, né, cara? Já é de bom agrado, né? Tomara que dê tudo certo aí pra gente se classificar. O Flamengo está muito próximo de mais uma final de Libertadores da América. Um empate é nosso, né? Então o Flamengo já começa o jogo estando classificado, né? Enquanto tiver empatado, o Flamengo está classificado. Se tomar um gol, complica. Tem penalidades. Mas vamos que vamos, né, galera? Vamos apoiar, vamos acreditar até o fim, né? Isso aqui é Flamengo. Valeu? Tamo juntos. Deixa aquele like para ajudar a gente. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu? Saudações rubro-negras. Fui!